que este medo? Está com medo de quê? Está com medo de quem? E diante desse medo, diante dessa situação que está causando este medo em você, sobre você, o que você escolhe? Ficar aí prostrado, deixar que o medo te domine e você seja destruído e o medo vença? Ou você escolhe se levantar, lutar e vencer? Qual é a tua escolha diante dessa situação em que você se encontra? O que você escolhe fazer diante deste medo? Se entregar e perder? Ou você escolhe se levantar, enfrentar e vencer? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Essa que vos fala é a pastora Simone. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, tem o título: A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. A vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Aqui vai falar de um homem que foi afrontado. E quando ele recebe a notícia da afronta, ele sente medo. Mas ele não se entrega àquela situação. Não se entrega ao medo. Ele vai buscar socorro. Ele sabia que se ele se prostrasse, ele ia perder. Mas como ele tinha duas opções, enfrentar e vencer, ou prostrar-se e perder. Então diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Depois disto, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Então aqui a palavra do Senhor fala que se levantaram dois reinos contra o rei Josafá, do monte, o povo de Moabe e o povo de Amon. E ainda alguns dos meunitas, né? Muita gente se levantou contra o rei Josafá, né? E ele recebeu a notícia. A notícia chegou até ele, que já estavam vindo de encontro a ele, para o afrontar, para se levantar contra ele. Vinham para destruir, vinham para massacrar mesmo. E ele recebe a notícia. Avisaram para ele: vem contra você, vem contra você. Todos eles. E ele recebe essa notícia. E você, diante da notícia que você recebeu, diante da notícia, diante de tudo que você presenciou, de tudo aquilo que você viu e ouviu, como você se encontra? A Bíblia diz no versículo 3 que depois dele receber a notícia que vinha essas pessoas, essa multidão, a Bíblia relata que foi uma multidão, grande multidão. Além de ser uma multidão, era grande, era muita gente. E a Bíblia relata no versículo 3 que então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E você, ele aqui recebeu a notícia, na hora que recebe a notícia sente medo? Porque ele sabia que o povo que tinha ao redor dele, o povo, as pessoas que tinha a favor dele para lutar, enfrentar aquele povo, era pouco demais. Mas ele sabia que exercitamente na terra, ele tinha pouca gente ao lado dele, comparado ao povo que vinha contra ele, comparado à multidão que se levantou contra ele, o povo que estava do lado dele. O povo que estava a favor dele para lutar, para batalhar, era pouca gente. Mas ele sabia que se buscasse o socorro de Deus, Deus ia mandar socorro. Deus ia mandar socorro e ele ia ser socorrido. Deus ia fazer alguma estratégia, ia armar alguma cilada. Deus ia dar sabedoria para ele saber agir naquela situação, diante daquela aflição, diante daquela situação em que era tão pouco a favor
ele foi buscar socorro em Deus. Sentiu medo, sim, mas ele não se entregou ao medo, não ficou ali prostrado, esperando a destruição chegar, não, ele escutou a má notícia, ele escutou que vinha contra ele uma grande multidão, mas ele se pôs a buscar, sentiu medo e se pôs a buscar o Senhor, se colocou na posição de um homem de Deus, se colocou na posição de um servo de Deus, na posição daquele que conhece o seu Deus, que na batalha contra o forte e o fraco, que na batalha contra o poderoso e o fraco, ninguém além do Senhor que não possa resistir naquela batalha. Então ele se pôs a buscar o Senhor, teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ele foi buscar a face do Senhor e se sacrificou espiritualmente, jejuou em prol daquela causa, em prol daquela afronta, em prol daquela batalha. Não esperou de braço cruzado, não o problema chegar e destruir, não esperou o problema chegar para primeiro ir agir, para primeiro ir buscar socorro de Deus, não. A Bíblia diz que ele recebeu a má notícia que já estavam vindo, ele se pôs a buscar a Deus. E você aí, é você mesmo que está me ouvindo neste momento, você diante dessa enfermidade, você diante da má notícia que chegou até os teus ouvidos, você escutou do médico que a enfermidade não tem cura, que você vai morrer desse jeito, que você vai ter que ficar dependente de medicamentos fortíssimos até o resto da tua vida, e você diante dessa situação, você escolhe o que? Aceitar isso sobre a tua vida, essa palavra de derrota, essa palavra negativa, ou você escolhe se levantar e fazer igual o rei Josafá e buscar socorro em Deus. Não aceito isso na minha vida, não aceito isso na minha vida, vou buscar socorro de Deus, ele pode me curar, ele pode me libertar do mal que está por trás dessa doença incurável. E você que está aí, mulher, você que descobriu que seu esposo está nos braços do amante, você que descobriu a traição, homem, descobriu que está sendo traído, você escutou a má notícia, ou talvez você viu com os olhos, o que é que você prefere? Você vai esperar, vai deixar Satanás chegar e destruir o teu casamento mesmo? Ou você escolhe se levantar e buscar Deus para que Deus te socorra nessa luta, nessa batalha, nessa afronta? O que você escolhe nesse dia de hoje? O que você escolhe nessa situação? Escolhe ficar prostrado, se entregar ao medo? Ou você escolhe lutar pelo teu casamento, lutar pela tua vida financeira? O que foi que você escutou da tua vida financeira? Qual foi a má notícia que chegou até você referente à tua má notícia? Que você vai ficar desempregado? Que você vai ficar desempregada? Que o patrão, a patroa vai te mandar embora? E você escolhe fazer o que nessa situação? Aceitar? Ou você prefere buscar Deus, colocar diante de Deus como fez esse homem? Você escolhe se levantar, jejuar em prol dessa causa, em prol dessa situação, colocar diante de Deus: Deus, eu não aceito essa porta, quem abriu foi o Senhor na minha vida, Deus. Repreenda, meu Deus, em nome de Jesus, o mal que está por trás de toda essa perseguição, de toda essa afronta sobre a minha vida financeira. O que você escolhe? A má notícia, qual foi que você ouviu que está te causando este medo, que estás aí atemorizado? É na área familiar, é os teus filhos que você descobriu que está no vício das drogas, que está no mundo da bebida, que está no mundo da prostituição, e diante dessa situação, o que você escolhe fazer? Aceitar isso, aceitar essa derrota, aceitar esse mal, usando os teus filhos, usando a tua filha, usando as tuas filhas? Ou você escolhe se levantar e até Deus e clamar socorro de Deus, e Deus se levanta a teu favor e liberta de todo mal? Basta tão somente você não se entregar ao medo, basta tão somente você não se entregar à decepção, não se entregar à prostração, não se entregar à má notícia. Quando a gente escuta uma má notícia, vem logo a tristeza, vem logo o desânimo, vem logo a prostração, a vontade que dá de parar
mas Deus te dá força hoje. Deus te dá força agora para você ter a escolha de se levantar. Ou você escolhe ficar aí prostrado diante dessa luta, diante dessa afronta. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Essa notícia, essa má notícia que você recebeu, isso é uma afronta do inimigo contra você. Mas você tem um Deus forte, grande e poderoso que peleja as minhas e as tuas batalhas. E o que é que você escolhe fazer? Ficar prostrado aí diante da má notícia? Ou você escolhe lutar? O que é que você escolhe? A Bíblia diz que esse homem, então Josafá, teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Ele se levantou e foi à luta, foi buscar socorro de Deus. Espera aí, tá acontecendo isso? Estão vindo contra mim? Estão falando contra mim? Vão fazer isso? Contra mim? Contra a minha família? Contra o meu casamento? Contra as minhas finanças? Espera aí, vou ali. Vou buscar socorro nos socorros dos socorros. Vou buscar socorro em Deus. Foi lá orar, foi lá clamar. Diz no versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Judá, esse homem chamado Josafá, ele era rei lá de Judá. O nome do lugar era Judá. Aquele povo ali, todo aquele povo de Judá se congregou, se ajuntaram, se reuniram, foram lá na congregação para se reunirem, para buscar socorro de quem? Dos irmãos, foi buscar socorro do pastor, do bispo, apóstolo, diácono, evangelista, pastora, missionário, foi? Não, a Bíblia diz que eles se congregaram ali, foram lá na congregação, foram lá no templo, lá naquele lugar que você conhece por igreja, mas o nome do lugar é congregação, é templo, a casa o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para buscar socorro de Deus. Então a igreja é o povo, a igreja é as pessoas, mas o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, para dar o seu culto para Deus, aonde nos reunimos para cultuarmos a Deus, chama-se congregação, chama-se o templo, entendeu? Então aqui Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Quando você for à congregação, você tem que ir para buscar socorro do Senhor, porque é o único que pode te ajudar, é o único que pode te socorrer. Pare de se iludir com isso e com aquilo. Chega lá, ora, clama, abre a boca, coloca a situação diante de Deus e Ele vai te socorrer, se tão somente assim você fazer. Então a Bíblia diz, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Eles se ajuntaram para buscar o socorro do Senhor. Se reuniram. E você escolhe o quê? Ficar aí sem ir ao culto? Sem ir lá prestar o teu culto ao Senhor? Sem ir lá na congregação, diante dessa notícia? É verdade que quando chega a má notícia, quando surge a decepção, a vontade é de parar com tudo, parar com todos, é verdade, mas está errado se a gente parar, porque essa má notícia veio para isso mesmo, para te parar, essa decepção veio para isso mesmo, se levantou para isso mesmo, esse é o motivo dela ter se levantado contra você, para lhe parar, para tentar te parar, para te paralisar, para tirar de você a sua fé, a sua confiança em Deus. Entendeu? Só que isso ficou um exemplo aqui, esse rei Josafá, ele foi ser humano igual eu e você. Teve medo diante da má notícia, mas não se entregou ao medo. Mesmo com pouca força, mesmo com medo, ele não se entregou. E foi buscar o Senhor. E quando chega lá, abriu jejum, jejuar em prol daquela causa, em prol daquela situação. Todos reunidos em uma só fé, em um só propósito. Mulher, você que está aí, minha filha, se levante,
buscar socorro a Deus, ficar em casa não vai mudar nada, só vai piorar. Porque foi para isso que o problema se levantou contra você. Foi para parar, foi para te parar, foi para te tirar o foco, a fé, a confiança de Deus. Quer parar você essa situação, esse medo quer te parar. Busco a Deus, pastor, eu estou buscando a Deus e recebi esse diagnóstico terrível, que estou com uma doença incurável, que não tem cura. Vou viver à base desse medicamento fortíssimo pelo resto da minha vida. Se levante dessa situação e vá buscar socorro de Deus. Você serve a um Deus vivo, forte, poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. O seu Deus está vivo, não está morto. Ele opera em meio a toda essa situação que você se encontra. Basta você buscar socorro dele, buscar socorro de Deus. E a Bíblia fala que foram se congregar, foram lá no templo para orar a Deus, buscar socorro de Deus. Se rasgaram na presença de Deus. Se você continuar lendo, e depois que eles clamam a Deus, depois que eles clamam e oram a Deus, conta toda a situação para Deus, a Bíblia diz que Deus vai e toma um dos servos dele. E ali Deus toma um dos servos dele ali, toma e fala na boca dele, como diz aqui no versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Escute, essa palavra aqui naquela época era para o rei Josafá, mas hoje é para você. Então aqui está falando para você dar ouvido. Dá ouvido a todos vocês, ó Judá. E você, ó rei Josafá. A luta aqui era contra o rei Josafá. Se levantaram contra o rei Josafá. Porque ele estava na frente daquele povo. Ele que estava guiando aquele povo. A afronta foi contra ele, mas não mexeu só com ele, mexeu com todos. Quando vem, não mexe só com um. Não pensa que é só um que vai ser atingido. É todos. Então aqui o Espírito de Deus se apossou desse homem chamado Jaziel. E disse: dai ouvidos todos Judá e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Entendeu? Então, diante dessa prostração que você se encontra, diante dessa humilhação, diante desse medo, dessa tormenta, dessa tentação, dessa opressão, dessa depressão, desse desemprego, Deus fala para você que a peleja não é sua, é de Deus. Mas se levante e vá buscar Deus. Se levante e busque socorro de Deus. Depois que oraram, depois que jejuaram, vem essa palavra gloriosa de Deus para eles, falando: a peleja não é de vocês. A peleja é minha. Assim como essa peleja, essa luta não é sua, é de Deus. Afrontaram não foi a você. Estão afrontando não é a você. Estão afrontando é o próprio Deus. E Deus vai se levantar ao seu favor. E Deus vai agir em prós de você, em prós da sua vida, a sua família, o seu casamento, as suas finanças. Busca a Deus. Te levanta dessa prostração hoje, agora. Levante-se agora dessa situação aí e vá fazer o que você tem que fazer. Não se prostre ao medo. Se levante igual o rei Josafá e vá buscar socorro em Deus. Parar de ir à congregação, coisa nenhuma. Vá buscar a Deus. Chegando lá, clame a Deus. Coloque a situação diante de Deus e Ele vai pelejar por você. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz aqui no versículo 13 do capítulo 20, diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. No versículo 12 diz que a oração do rei Josafá, uma parte da oração dele foi: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós
e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Entendeu? Esse foi o segredo dele vencer. Esse foi o segredo dele não ficar ali, ó, não se entregar ao problema, não ficar ali, ó, oprimido, ali opressa, parado, paralisado. O segredo dele vencer foi em meio à dor, em meio à decepção, em meio ao medo, em meio à afronta. Ele se levantou e foi buscar socorro de Deus. Disse: eu não tenho força, Deus. Nós não temos força, Deus, contra essa multidão. Não temos recursos, meu Deus, mas os nossos olhos, Deus, estão em ti. Aí depois que ele faz essa oração poderosa, aí Deus toma o servo dele e fala na boca do servo, falando: a peleja não é de vocês, mas é minha, não tenham medo. Assim Deus fala com você também, entendeu? Os teus olhos estão postos em quê? Em quem? Tá olhando pra onde? Tá olhando pra quê? Pra o resultado do exame? E tá aí prostrado? Tá, se agarrou ao quê? A má notícia que vai ficar desempregado, desempregada? A má notícia que estão falando mal de você, da sua família, da sua casa? Tá agarrado ao quê? Os seus olhos estão postos em quê? Em quem? Em quem? Em quem? Diante dessa situação aí, os seus olhos estão postos em quem? Você está olhando a quem? Se apegou ao quê? Se você se apegou a Deus, você vai vencer. Agora, se os teus olhos, se tu tá olhando aí, ó, pro problema, descobri que meu esposo tá me traindo, pronto. Fica ali prostrada. Aí vem a depressão, toma conta de tudo, pronto. É isso que você quer pra sua vida? Não queira isso, não. Escolha se levantar hoje. Agora, porque a peleja não é sua. É de Deus. Se a peleja não é tua e é de Deus, quem vai lutar, quem vai pelejar, quem vai batalhar, é Deus por você. Então se levante e vá adorar seu Deus. Vá, se levante e busque a Deus. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. E a Bíblia diz que Deus foi e pôs emboscada. Aqueles que vieram contra o rei Josafá, um começou a lutar um contra o outro. Deus pôs emboscada um contra o outro. Inimigo contra inimigo. E o rei Josafá subiu um alto monte. Quando foi olhar, cadê os inimigos? Morreram tudinho. A mesma coisa é você. Se você escolher buscar a Deus e não ficar aí prostrado e não se entregar a esse medo, a essa má notícia, a essa situação que surgiu, se você escolher buscar Deus, você vai procurar o seu problema, você vai procurar as afrontas, vai procurar o medo, vai procurar o desemprego e não vai encontrar, porque Deus pelejou por você. Basta você se levantar hoje, se levantar agora e escolher buscar Deus, buscar socorro de Deus. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém?